Galera, e o Valdemar Costa Neto ativou o modo agora Sinceridade Suprema. As últimas semanas resgataram alguns cortes dele fazendo alguns elogios ao presidente Lula, dando algumas alfinetadas no Bolsonaro também, mas o que eu vou te mostrar agora é ele descer na madeira no Sérgio Moro. Dá uma olhadinha só. O Moro errou. O Moro superou os limites da lei. Moro queria ser presidente da República. O pessoal já esqueceu. O Moro foi candidato a presidente. E que ele viu que não deu certo, caiu fora. Virou candidato a senador. Quer dizer, ele fez tudo aquilo pensando em ser presidente da República. Ultrapassou os limites da lei. A primeira vez que ele convocou o Lula, vai depor coercitivamente hoje à tarde. Cara, ex-presidente da República fala, ó, venha depor aqui, hoje vai ser intimado hoje, segunda-feira, para depor na quinta-feira. Quer dizer, passou do limite da lei para aparecer, para ser candidato a presidente, ele vai pagar caro por isso. Já está pagando, ele vai ser cassado. Você viu que já teve o parecer já do Ministério Público. Ele acabou com todas as empresas do Brasil, as grandes empresas do país. Acabou com toda a engenharia do Brasil. Nós dependemos, hoje tem aqui firma da Espanha, Portugal, todo mundo trabalhando aqui. Uma tristeza. Ele parou tudo. Estamos construindo a maior refinaria do Brasil, lá no Rio de Janeiro, parou tudo. Construção de navios. Eles tinham investido em tudo isso. Quer dizer, o que aconteceu? Parou. Ele deixou 9 milhões de desempregados na época. Todas as empresas foram para o espaço. As grandes empresas do Brasil que empregavam milhões de pessoas. Já vou pedir para você deixar aqui nos comentários a tua opinião. Compartilha esse vídeo, ó. Clica aqui também para me seguir para mais conteúdo que nem esse aqui. Bem, o Valdemar Costa Neto tem um passado indefensável, mas tudo que ele falou sobre o Sérgio Moro neste trecho é verdade. De qualquer forma, é muito provável que ele perca o mandato. Já tem advogados pedindo para sair da sua defesa. Enquanto isso, parece até que o Tribunal do Paraná está fazendo de tudo para postergar o julgamento do Sérgio Moro, mas de nada vai adiantar. Aliás, pode até piorar a situação dele, uma vez que o governo federal pode acabar escolhendo um dos juízes do tribunal. Além disso, já está sendo ventilado que, caso ele realmente perca o mandato, a nova eleição terá que ser bancada pelo bolso dele. A história ainda vai ser contada, porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber da verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Diante dessa fala do Lula, um dos analistas políticos da Globo correu para negar o envolvimento da Lava Jato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É inacreditável como a empresa nem esconde que é porta-voz dos interesses dos Estados Unidos no Brasil. Lula voltou a criticar a Lava Jato, mas disse que a Lava Jato era basicamente teleguiada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Essa é uma lenda urbana há anos difundida pelo PT, mas não tem nenhuma base factual, nenhuma. É muita cara de pau dizer que a Lava Jato não foi guiada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, quando o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos já afirmou ter participado da Lava Jato. In that vein, it is hard to imagine a better cooperative relationship in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit, and respond to, and have exemplified what a prosecutor and law enforcement agent should be. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva. While the United States and Brazil are working together to investigate and bring criminal cases, particularly those involving corruption. Aliás, um dos maiores jornais franceses, o Le Monde, fez uma extensa matéria, mostrando que os Estados Unidos usaram a Lava Jato para seus próprios fins. Falando nas consequências das ações do Moro contra o país, infelizmente, a Globo continua apoiando o que ele fez contra a indústria nacional,
e inclusive voltou a criticar o Lula por expandir a refinaria Abreu e Lima, que poderá tornar o Brasil autossuficiente na produção de diesel. É inacreditável como tem uma parte da elite brasileira que só pensa no bolso dos importadores e no lucro dos acionistas, e não está nem aí para a soberania nacional e para o bolso do povo. O ponto baixo dessa viagem do Lula não foi nem na área militar, nem na área política. Foi exatamente a visita que a gente comentou ontem longamente, a visita e a promessa de investimentos na refinaria Abreu Lima. É um erro político, é um erro de política externa e é um erro, inclusive, na área ambiental. Ficar despejando 8 bilhões de reais em refinaria de combustível fóssil, enquanto o mundo inteiro e o Brasil tem o discurso de investir em energia renovável. A alegação da Globo não faz sentido. O mundo não vai mudar de uma hora para outra. Se fosse assim, os países já estariam abrindo mão de suas refinarias. Quantas refinarias foram fechadas no mundo? Para finalizar o vídeo, fiquem com mais algumas notícias envolvendo a política brasileira. Também gostaria de pedir para curtir o vídeo, comentarem alguma coisa, e inscreverem-se no canal. Também sigam todos os perfis citados. Tudo isso ajuda quem se esforça para trazer informações de qualidade e atualizadas. A PGR disse que existe um elo entre o Roberto Jefferson, o velho bolsominion que está preso, apodrecendo na prisão, e os atos golpistas do 8 de janeiro que ocorreram durante o período que ele já estava preso. E a CGU comprovou o óbvio de que o Bolsonaro falsificou o seu cartão de vacina, porque ele não esteve no posto que ele supostamente tomou a vacina no dia que está no cartão de vacina, e nem a enfermeira que supostamente aplicou a injeção trabalhava mais nesse posto e negou que ela tenha vacinado o velho. Bolsonaristas, vulgo bolsominions, deputados e senadores ficaram babando de raiva porque parte da frente evangélica se reuniu com o ministro Haddad para pedir ao Haddad para voltar a deixar eles ficarem isentos de pagar imposto de renda dos seus salários, super salário dos seus mega ricos pastores. Lembrando que essa isenção tributária já causou um prejuízo de 300 milhões aos cofres públicos. Isso quem está dizendo não sou eu, é o Tribunal de Contas da União. Os bolsominions estão com raiva de um aliado deles, o Marcelo Crivella, que simplesmente falou o óbvio, a verdade, que não existe perseguição do governo Lula às igrejas, sejam elas qual for. E a Advocacia Geral da União irá se reunir com evangélicos, com o Haddad e com o Tribunal de Contas da União para discutir a suspensão. Eu suspeito, meus amigos, que isso aqui é só um faz de conta, porque eles sabem que o TCU jamais vai aprovar que libere a isenção de imposto de renda novamente. Porque se o governo fizer isso contra o TCU, vai estar cometendo crime fiscal e o governo não é burro. Essa daqui é a Amanda, coordenadora do MBL, conhecida como a dama do auxílio, que recebeu durante o governo Bolsonaro mais de 7 mil reais de auxílio emergencial. Detalhe, o patrimônio declarado dela é de 241 mil reais.